Hoje nós vamos tentar desmistificar não só a raiva humana, mas também a varíola dos macacos, que está se falando muito nisso também. O nosso repórter DF desta segunda-feira abre um espaço todo especial para tirar dúvidas sobre essas duas doenças. Eu vou conversar com a Ana Luísa Prazer, ela está muito bem acompanhada hoje da doutora infectologista Joana Dark, vai trazer Gonçalves para a gente, doutora Joana Dark Gonçalves, falando sobre esses dois assuntos. Aninha, muito boa tarde, doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Aninha, com você. Oi, Gil, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, eu estou aqui, como você já apresentou, com a doutora Joana Dark, que vai tirar algumas dúvidas para a gente. A primeira pergunta que eu tenho para ela é a respeito desse adolescente aí que teve esse caso de raiva diagnosticado e todos os outros casos que a gente sabe na história aí. Esse caso desse adolescente, ele pode ser considerado isolado, doutora? Boa tarde. Sim, no momento, sim, até que a vigilância epidemiológica faça a busca ativa, vê todo o link epidemiológico, vê o nexo causal, porque a gente sabe que o vírus da raiva humana, ele circula em diferentes ambientes, no silvestre, no rural e na área urbana. Na área urbana, geralmente, os felinos, né, gatos, cachorros, aqueles que não estão vacinados. Então, depois dessa investigação é que dá para falar se é um caso isolado ou não, mas como os sintomas e os sinais são bem característicos, quando chega um caso de raiva humana, como é grave, geralmente dá para se saber se é mais de um caso ou não. Aparentemente é um caso isolado, mas falta aguardar aí as investigações. Agora, doutora, eu queria saber o seguinte: esses casos diagnosticados de raiva, eles são normalmente letais e por quê? São graves. O que acontece? A raiva, ela tem um tropismo, o vírus tem um tropismo pelo sistema nervoso central e periférico. Então começa, né, nas terminações nervosas e vai produzir uma encefalite com quadros graves de convulsão, de lesão neurológica, e aí a letalidade, sim, infelizmente é altíssima. Por isso que a gente tem que cuidar e fazer as vacinas dos nossos animais. E aqueles que têm risco ocupacional também se vacinar. Agora a gente vai até o estúdio porque o Gil quer fazer uma pergunta diretamente para a senhora. Gil. Pois não, Aninha, muito obrigado. Doutora, é um prazer conversar com a senhora aqui no nosso Repórter DF. Doutora, explica uma coisa para a gente. No caso desse rapaz, não se sabe se ele estava ali brincando com o bichinho dele ou se foi, às vezes, até tentar ajudar um bichinho na rua, acabou se arranhando. Vamos lá, aconteceu no meio da rua, você tomou um arranhão, uma mordida de um animal. O que é que você deve fazer? Assim que acontece um acidente como esse, lambedura, mordedura, a primeira coisa é lavar com água e sabão, água abundante, para eliminar toda aquela secreção. E depois, dependendo do local da mordedura, da lambedura, dependendo se foi mão, pé, face, são locais mais graves. Então você deve procurar imediatamente serviços de saúde para saber se você vai fazer a vacina ou o soro, qual a medicação que você vai utilizar para controlar aí a doença, para você não ficar grave, né, para não vir a adoecer. Mas a medida imediata é essa: lavar com água e sabão e procurar os serviços de saúde para fazer o monitoramento e as vacinas. Mais uma vez, mudando de assunto, ainda falando sobre doenças infectocontagiosas, vamos falar sobre a monkeypox, ou varíola dos macacos, como se fala muito hoje na mídia. Doutora, qual a diferença dela para o que nós tivemos no início de 2020, a questão da pandemia da Covid-19? É uma doença que já se conhece, já tem vacina para ela, é preciso ficar preocupado, doutora? Bom, é uma doença já conhecida desde 1958, né? Começou lá no centro da África. Os primeiros casos em humanos aconteceu por volta de 1970. Então a gente já sabe qual é o comportamento da doença. O que chamou a atenção dessa vez é porque saiu do continente africano, né? Não tinha assim, o vínculo epidemiológico, não era a pessoa que teve contato com outras pessoas na região da África. E também a forma de transmissão, que aparentemente agora tem a questão da transmissão por via sexual.
mas é uma doença já conhecida, a gente sabe quais são os sintomas, os sinais, tem tratamento e assim a transmissibilidade, a taxa de transmissão é bem menor quando a gente compara com outras doenças. É algo para a gente monitorar, acende-se um alerta, mas não para desespero. É só para a gente fazer mesmo acompanhamento e se cuidar, evitar a propagação por meio do monitoramento dos casos suspeitos. É importante, né, Aninha? Gil, a gente volta com você aí no estúdio. Agradeço demais, é importante a gente saber sempre que não precisa sair desesperado para posto de vacina, não precisa sair correndo para o hospital, até para não acabar provocando uma superlotação nos hospitais, o risco de contágio de outras doenças, como muito bem disse a doutora Joana Dark, há um caso a se monitorar, nós temos que acompanhar, não é para desesperar, é para seguir tranquilo. Não é isso, doutora? Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde. Aninha, você volta a qualquer momento com mais informações do nosso repórter DF, Ana Luísa Prazer, mais uma fera dessa seleção, que time todo mundo tem. Agora, seleção você encontra aqui na nossa TV Brasil. É um prazer trabalhar com você todos os dias, tá bom?